Continuemos aqui com o nosso tema deste mês, e que o Senhor tem falado e certamente, mais uma vez, falará aos nossos corações hoje. Abra tua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. A palavra de Deus, ela nos revela o poder de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é aquela ao qual Deus deixou para que Ele próprio fosse revelado em nós. Amém? Hebreus está lá no Novo Testamento. Você vai caminhar um pouquinho aí. Depois de 2 Timóteo, aí tem o livro do Filemon, tem a carta ao Filemon e depois Hebreus. Amém? A palavra de Deus, ela é o poder para nós. Então, sempre que nós ouvimos a palavra, você pode ter a certeza que vem através destas letras o poder de Deus para as nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela é algo para que todos nós estejamos sempre entendendo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então a palavra, ela revela o poder de Deus para nós, diga assim, para mim, porque é esta necessidade que nós temos. Então Deus se manifesta e se revela através da sua palavra. E aí Hebreus, no capítulo de número 4, carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, o versículo 12 em diante, diz assim, amém? Amém? Todos acharam? Hebreus 4, o versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Então, quando o escritor aos Hebreus, alguns atribuem que foi Paulo, mas não tem nada certo que fala que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Mas assim que o escritor aos Hebreus se manifesta dizendo que esta palavra, ela é viva e eficaz, quando ele coloca essas duas palavras dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é algo que vem para nós e que nós tomamos para cada um de nós como uma base de vida. Então, a palavra, ela corta, e não fica ali um corte, ela corta e penetra, amém? Ela corta e penetra. Então, todas as manifestações de Deus para as nossas vidas está na tua palavra. Nós ouvimos muito dizer assim, não sei se você já ouviu essa frase ou só se foi eu que ouvi, né? Eu conheço a palavra. A pessoa fala assim, eu conheço a palavra. Ou melhor, eu sou conhecedor da palavra. E agora, o que você está fazendo? Não sei, eu estive ali naquela igreja, eu estive em outra, eu estive aqui, acolá. Hoje eu não estou em lugar nenhum, mas eu sou conhecedor da palavra.
E por muitas vezes eu fiquei pensando isso. Como conhecedor da palavra, se já teve a revelação que esta própria palavra, ela corta e ela penetra, ela é uma faca de 2 cortes. Independente do lado que ela estiver, ela está cortando. Mas ela está cortando para curar. Ela está cortando para poder sarar. Ela está cortando para poder libertar. Vocês estão me entendendo? Então, conhecer por conhecer, o capeta, o diabo conhece. Amém? De capa a capa. O que nós precisamos é vivermos. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: eu preciso viver a palavra. Amém? Vamos voltar no texto. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Então, a palavra, ela nos revela que eu sou filho. Amém? É igual quando nós pegamos, eu não marquei esse texto, mas eu lembro, eu não marquei esse texto porque não ia pegar. Vamos lá em Efésios. Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, deixa eu achar aqui o versículo. Efésios 2, o versículo 4 em diante, amém? Efésios 2, o versículo 4, ele diz assim: carta também aos Efésios 2, 4, ele diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos, amém? Esta palavra que Paulo escreve aos Efésios, ele está dando aos Efésios, ao povo de Deus, a nós, uma revelação que nós somos salvos. E nós somos salvos por quê? Nós somos salvos por quem? Nós somos salvos pela graça por Cristo Jesus. Então esta palavra, diga assim, esta palavra, ela me revela que eu preciso viver em santidade. Amém? Muitos podem te falar que você precisa viver em santidade, que você está errado, que você está isso, que você está aquilo. Podem falar, mas a palavra, ela nos revela. Amém? A palavra, ela nos revela. A palavra, ela nos revela que eu sou filho, que eu posso crer naquele em todo tempo, naquele que vive está em todo tempo. Eu posso crer naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que eu tenho direito, que eu sou herdeiro de Cristo Jesus. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus faz isso. Esta palavra, ela revela um poder que foi dado por Cristo a nós. Amém? Você tem poder? Muitas vezes a gente ora assim, dizendo assim: Senhor, eu quero mais poder, né? Mas muitas vezes nós queremos mais poder para poder fazer algo que vai contra a vontade de Deus, né? Davi, ele ora em Salmos, ele diz assim: Senhor, que os meus inimigos desçam vivo à sepultura. Eu queria poder para isso, né? Que os meus inimigos, ele queria poder para isso, que os inimigos dele não descessem à sepultura morto, não, vivo, para morrer lá. Só que o Senhor, ele é aquele que nos concede poder através da tua palavra revelada. Amém? Em Mateus, vamos lá, vamos em Atos primeiro. Atos 1:8. Amém? Atos
capítulo de número 1, o versículo é o 8. Olha o que diz aí, ó. Mas, amém? Amém? Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, eu e você, olha para o teu irmão e fala assim: eu e você, nós temos poder. Amém? Porque nós somos testemunhas de Cristo. Amém? Esses dias entrou lá na loja para comprar algumas coisinhas uma senhora, né, que ela é dona de uma casa de umbanda, né? E aí ela entrou lá para comprar umas madeiras, umas coisas todas, e de repente o meu patrão, né, ficou conversando com ela, né, e eu do lado ali atendendo, tirando o pedido dela, né, e o meu patrão falou assim para ela assim: olha, o Paulinho aí gosta de... Eles estavam conversando sobre bebida. Olha, o meu patrão falando assim, para me zoar, né? O Paulinho aí gosta de umas bebidas. E ela olhou e falou assim, ele não, porque ele é crente, né? E aí eu perguntei para ela assim, né? Eu sou crente, né? Tá. E a senhora, né? Ela falou para mim assim: eu sou católica, né? Mas era tanta gente me pedindo as coisas que eu acabei abrindo uma loja de artigos religiosos, né? E tenho a loja há 40 anos. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus diz assim: você tem poder, né? Você tem poder para influenciar, e a tua cara faz com que Deus mostre para outras pessoas quem você é. E quando aqui em Atos nós lemos assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em qualquer lugar que você estiver. Em qualquer lugar que você estiver, você é uma testemunha de Cristo. E ali de repente ela falou assim: não, ele não. A minha cara preta, eu não sei se eu tenho cara de crente, eu pouco me importo com isso, mas glória a Deus, que o Senhor não me deixa ficar envergonhado. Então, irmãos, quando a palavra de Deus diz que nós temos poder, é porque nós temos. E aí ele fala assim: em qualquer lugar, aonde você estiver. Porque quando ele fala assim: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí eu te pergunto: o que a palavra tem te revelado? Eu vou te falar uma coisa aqui, não é nenhuma advertência, não é nenhuma pegação de pé, não. Me perdoa. Mas o crente antes ele era identificado por isso. Ele andava com a Bíblia embaixo do braço, né? E você olhava e você falava assim: é crente, né? Por quê? Porque está com a Bíblia? É. E hoje? Quero de novo dizer para você: não tem problema nenhum você ter tua Bíblia no celular, mas você perde uma marca. Você entendeu? Porque celular todo mundo tem. Se a pessoa me vê na rua com o celular na mão, eu sou mais um. Agora, se a pessoa na rua me vê eu com a Bíblia na mão, ele vai ver outra coisa. Você entendeu? Pastor, tem que comprar uma Bíblia agora? Irmão, eu estou te dizendo o que nós estamos vivendo agora, tá bom? Não estou te pegando no pé, não estou nada. Aonde quer que você chega com o teu celular. Tua Bíblia está lá, você lê todo dia, amém. Mas eu quero falar de uma questão de marca. Está me entendendo? Uma questão de marca. Quando eu me converti, meu irmão, a coisa que eu mais gostava era de andar com a Bíblia na mão.
Quero que o pessoal me ver, eu com a Bíblia na mão, e perguntar assim: você é crente? Eu falei: sou. Você é da igreja? Eu sou da igreja. Amém? Então, é o poder que o Senhor nos concede. E também você não vai ter mais ou menos poder se você não andar com a Bíblia e se a Bíblia estiver no celular. Amém, irmãos? Tá? Tranquilo? Você entendeu, né? Então tá bom. Então, nós recebemos poder, e este poder está revelado na tua palavra. Em Marcos, vamos lá em Marcos. Marcos, no capítulo de número 16. Marcos 16 diz assim. Vamos ler o versículo 15 em diante. Amém, irmãos? Nós vamos ler bastante hoje. Amém, irmãos? Marcos 16, o versículo 15 em diante diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor o cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Então, o que acontecia? Acontecia que o Senhor Jesus concedeu aos teus discípulos poder. E os sinais os acompanhavam com poder. E aí no versículo 20 termina dizendo assim: confirmando-lhes as palavras com os sinais que os acompanhavam. Então, a palavra do Senhor, ela nos concede poder. E onde que eu entendo isso? Eu quero que você grave muito bem isso hoje. Aonde que eu acho isso? Na palavra revelada. Então, irmãos, independente de tudo, de todos, e até a situação que você esteja passando, você tem poder. Porque esta palavra me revela isto para a minha vida. Ah, eu estou assim, Meu irmão, eu sei. Eu entendo de toda e qualquer dificuldade. Não porque eu sou poderoso, não. Porque o Senhor me concede isso. Então, a palavra de Deus, ela em todo tempo nos concede poder. Em primeiro lugar, pelo poder da palavra revelada, eu posso em Cristo Jesus viver os milagres. Olha para o teu irmão e diga assim: pelo poder da palavra revelada, eu posso em Cristo Jesus viver os milagres. Amém? Amém? Vamos lá no Velho Testamento, no segundo livro de Reis, segundo Reis, no capítulo de número 4. Segundo Reis 4. Amém? Segundo Reis 4, nós vamos ler o versículo. Segundo Reis 4, nós vamos ler o versículo 4 em diante. Segundo Reis, capítulo de número 4. O versículo 15, irmãos, para nós caminharmos um pouquinho aí. O versículo 15 do capítulo 4 de 2 Reis diz assim:
Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os seus ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, a minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um dos seus servos: leva-o para sua mãe. O servo pegou e levou a sua mãe. O menino ficou no colo de sua mãe até o meio-dia e depois morreu. Amém? Só até aí. Viver o milagre é entender que o Deus que nós servimos, Ele faz, Ele realiza e sempre por completo. Olha para o teu irmão e fala assim: o Senhor faz por completo. Amém? É nós que muitas vezes no decorrer da caminhada pisamos na bola. Não buscamos em Deus a revelação e a estrutura para continuarmos com a bênção nas mãos. Esta sunamita, como a palavra de Deus traz, ela era uma mulher que a palavra de Deus nos deixa interpretar que ela era uma mulher nova, casada com um homem já de uma idade avançada. Mas era uma mulher temente a Deus e que reconhecia em Eliseu Deus também, porque em todos os momentos ela chama Eliseu de homem de Deus. E aí, este homem de Deus, Eliseu, sempre estava por perto ali da sua casa. Vamos pensar que Eliseu tinha ali uma congregação, uma igreja, e sempre ele estava ali discipulando, pregando, falando de Deus. E ele era um homem de Deus. E esta mulher, ela fala com o marido assim, você vai ver no texto aí uma hora, você leia o texto por completo. E ela fala para o seu marido assim: olha, eu quero fazer aqui na nossa casa um quarto, eu quero colocar lá uma cama, eu quero colocar lá uma mesa, eu quero colocar lá uma cadeira, para quando este homem de Deus estiver aqui em nossa cidade, estiver aqui na nossa região, ele possa dormir, ele possa pousar, ele possa descansar aqui. Se você prestar atenção, irmãos, essa sunamita, ela não queria nada, ela só queria mesmo servir, amém? Sem nenhum interesse. E aí Eliseu começa a desfrutar desta mordomia que Deus concedeu para ele. E certo dia ele chama o teu servo e fala assim: o que nós podemos fazer por esta mulher? E o servo fala: não sei, poxa, né? A gente fica aqui, a gente vem aqui, né? E aí você entende também, se Geazi, que era um dos auxiliares de Eliseu, estava junto, era porque o lugar acomodava todo mundo, né? Então, o que nós podemos fazer para ela? E Geazi fala assim: eu percebi aí que ela não tem filho, né? E Eliseu começa a pensar o seguinte, né? Por que ela não tem filho? E Eliseu pede para chamá-la. E ela chega no quarto. Eliseu fala assim para ela: daqui 1 ano você estará com uma criança nos teus braços. E ela fala assim: isso é impossível. Não minta para mim. Não faça isso comigo.
E a palavra de Deus diz que ela engravidou e teve um filho, na data ao qual Eliseu tinha falado. E aí a história fala que este menino estava com o pai no campo junto com os seus ceifeiros. Então o menino cresceu, amém? Por que você não leva para o campo criança de colo? E essa criança cresceu. Eliseu, por certo, conhecia o menino. E esse menino passa mal e morre, como diz a palavra do Senhor. Então esta mulher que tinha vivido um milagre, ela termina ali o milagre. Mas é aqui, meu irmão, que eu quero que você entenda isso. Porque isso casa muito bem nos nossos dias, nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, nas nossas angústias. Isso casa muito bem. Sabe por quê? Porque o menino morreu nos teus braços. Diga assim: o menino morreu nos braços. O menino morreu nos braços da mãe. E aí ela pega o menino morto, leva até o quarto que ela tinha feito para o homem de Deus e deixa o menino lá. E com uma paciência e uma estratégia de Deus, porque ela já conhecia o milagre ao qual Deus tinha proporcionado para ela. Escuta isso, irmãos. Ela deixa o menino lá e fala para o marido assim: tá tudo bem, prepara para mim. O marido, quando vê ela, fala assim: tá tudo bem? Ela fala assim: tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tudo legal, tá? Só que eu vou precisar de uma condução, tá? Você prepara para mim aí uma jumenta e um dos teus servos, porque eu preciso ir até o homem de Deus. Ela precisa ir até a igreja. Vocês estão me entendendo? Ela precisa ir até lá. E o marido fala para ela assim: mas a lua não mudou, porque o tempo deles era pela lua, e hoje também não é sábado. O que você vai fazer na igreja hoje? É a mesma coisa que a nossa esposa chegar e falar assim: eu vou para a igreja numa segunda-feira de tarde, não é? Não, hoje é domingo. E ela fala assim: não, mas eu posso ir. E ele não retruca, ele fala assim: vai, prepara o servo, prepara a jumenta, prepara ali a carroça. E quando a carroça era a condução, né, irmãos? E quando ela entra, ela fala assim para o servo: vamos direto, não conversa com ninguém. E se alguém também quiser conversar com você, você não fala e eu também não vou falar, nós vamos direto. E ela faz isso. E o menino está morto lá. Quando a gente fala que, quando as mulheres falam que os homens são meio devagar, né? O homem não foi nem no quarto para saber, não sabia nem o que estava acontecendo com o menino. O menino estava com dor de cabeça há horas atrás. Né? Aí ela vai. Quando ela está chegando perto, Eliseu avista ela e fala para Geazi ir de encontro com ela. E Geazi, quando chega perto dela, pergunta assim: tá tudo bem? Ela fala: tudo bem. Quando ela chega perto de Eliseu, Eliseu pergunta assim: você está bem? Ela fala: eu estou bem. Seu marido está bem? Ela fala: ele está bem. O menino está bem? Ela fala: o menino também está bem. Só que ela se debruça aos pés de Eliseu. Geazi quer tirar ela. Onde já se viu? Aos pés do profeta. Não, sai daí, sai daí. Eliseu fala assim: deixa ela, porque ela está com uma tristeza profunda em teu coração. Só que Deus não me revelou o que é. Aí ela se acalma e fala para Eliseu que ela tinha pedido para ele não a enganar, porque ela não queria se decepcionar. E ele pergunta: o que aconteceu? O menino morreu. Eliseu, por um momento, busca Deus e dá uma estratégia para o teu servo Geazi e fala assim: olha, pega a minha capa e o meu cajado, você vai
você vai, chegando lá, você coloca a capa sobre ele e o cajado sobre a testa do menino, porque o menino vai viver. A sunamita olha e fala assim: eu quero que o senhor vá. Nisso Geazi já tinha ido embora com a ordem dada. E ele fala: então eu vou. E eles saem atrás. Quando chega na casa, Geazi já estava lá e já tinha feito o que o profeta mandou. Só que ele desce, ele chega perto do profeta e fala assim: eu fiz o que o senhor mandou, mas o menino não viveu. Ele entra no quarto e a mulher, por certo, fica. Ele entra no quarto, ele começa a orar a Deus. E a palavra de Deus diz que ele se debruça, deita sobre o menino, e orando e clamando a Deus. E daqui a pouco o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Ele grita por Geazi, o teu servo. O teu servo chega de novo e ele fala assim: chama a mãe. A mãe vem e ele fala assim: toma aqui o teu filho. E a mãe o pega, o abraça e tem de volta o teu filho. Então, a palavra, quando ela é dada, quando ela é lançada, ela tem poder para poder realizar, para poder viver o milagre. Irmãos, eu quero te dizer que muitas vezes nós fazemos um caminho inverso e o caminho contrário. Nós recebemos o milagre, nós recebemos as bênçãos, mas nós não conseguimos ir adiante. Eu quero te dizer, irmão, que quando nós recebemos o milagre, que quando nós recebemos a bênção, nós precisamos continuar com elas em nome de Jesus. Nós precisamos continuar. Então, esta palavra, ela nos revela que o Senhor dá e dá por completo. Pode acontecer o que for, vamos ter dificuldade, vamos ter os percalços, nós vamos ter as muralhas, mas nós vamos passar. Eu fico em todo o tempo, toda vez que leio e releio essa história, porque há paciência. Deus me deu, não deu? Deus me chamou, não chamou? Por que que no meio do caminho acabou? E quando ela vai até o profeta, que o profeta fala para o teu servo assim: ela está com uma amargura grande no teu coração, mas o Senhor não me revelou. Ele não sabia. Mas Deus deu a estratégia para que todos aqueles vissem que o nosso Deus é um Deus poderoso. Então, meu irmão, entenda que a revelação é isso. Revelação é eu entender e viver com as bênçãos que o Senhor me dá. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muitas vezes comigo. Nós pedimos, nós clamamos e acontece. E quando acontece, nós ficamos questionando a Deus: por que que o Senhor me deu esta bênção e agora eu estou tendo algumas dificuldades? Entenda que Ele dá e nos sustenta, para que nós nunca venhamos a desistir. Amém? Diz assim: o poder da palavra revelada, eu posso em Cristo viver em comunhão com Deus. Amém? Nós precisamos viver em todo tempo esta comunhão com Deus. Lá em Lucas, e eu quero te dizer aqui de algo que aconteceu com Jesus, mesmo sendo ele aqui um homem terreno. Amém? A comunhão que nós temos
com Deus, ela precisa ser em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. Lucas capítulo de número 7. Lucas capítulo de número 7. Amém? Lucas 7 diz assim. Lucas 7, o versículo 11. Lucas capítulo de número 7, o versículo é o 11. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão se compadeceu dela e disse: não chore. Perdão, versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Jesus, ele estava com o povo, e aqui nós vemos que ele estava com os seus discípulos e estava com a multidão. Então, existia ali duas categorias de povo, de gente. Os seus discípulos, que eram crentes, e a multidão que acompanhava para ver o que iria acontecer. A multidão, ela acompanhava assim, irmãos, sempre com um olhar crítico, para poder achar algum pelo, para poder querer acabar ali com o ministério de Jesus. E tinha os seus discípulos. E Jesus, quando ele entra nesta cidade, ele se depara com esse cortejo, com esse funeral. Já estavam indo enterrar o menino. E ninguém fala para Jesus qual era a situação daquela mulher. Estava todo mundo ali chorando, alguém ajudando levar o corpo do menino, porque ela era viúva, só era ela, e agora ela perdeu o filho. E Jesus encosta nesta mulher e fala para ela assim: não chore. Você imagina você numa situação delicada e chega uma pessoa e fala para você assim: não chora. Ele não falou assim: olha, ele vai voltar a viver, ele vai ressuscitar, né? Ele vai ser o gerador de uma próxima geração. Não. Jesus só falou para ela assim: não chore. E penso eu que nesta cena, quanto mais ele falava para ela não chore, mais ela chorava, porque a vontade dela já era estar irritada com aquele homem, ela não conhecia. E Jesus fala para ele assim: não chore. O que eu digo para você é que esta palavra nos mostra que nós precisamos viver nesta comunhão, porque Jesus, ele entendeu a situação dela, e a comunhão dele com o Pai fez com que aquele menino ressuscitasse. E ele encosta perto, fala para ela: não chore, e ele tudo ali para na hora, porque o pessoal queria ver o que queria acontecer. Será que Jesus vai orar por ela? Será que Jesus vai pôr a mão na cabeça dela e vai orar e vai pedir assim, diante do Pai, uma oração de consolo, né? Porque já perdeu o marido e agora também o filho. Não, Jesus olha para o esquife e fala assim:
menino, levanta. E o menino levanta, fica sentado, começa a conversar, e todo mundo ali, até mesmo a multidão, fica bobo. E ele pega o menino e entrega para a mãe. E aí a multidão se desfaz. Jesus segue para o caminho que ele tem que chegar. Jesus sai dali de Naim e vai para onde que ele tem que ir. Mas a multidão sai falando: no nosso meio agora verdadeiramente existe um profeta. Existe um homem que tem comunhão com o Pai. Essas notícias correram por todo. Esta família, ela foi novamente reestruturada. Então, comunhão é saber que Deus se importa com você, irmãos. Comunhão é em todo o tempo nós estarmos ali como uma criança do lado do Pai, sabendo que nada vai nos acontecer porque o meu Pai está aqui. Vocês estão me entendendo, irmãos? O meu Pai está aqui. Não é assim que as crianças se comportam? Hoje, né? Meu pai está aqui. Eu lembro minhas meninas quando eram pequenas. Hoje o pai está em casa, né? Eu quando era criança, o meu pai hoje está em casa. Então, a mesma coisa, nós precisamos termos esta comunhão, independente de tudo e de todos. Olha, o Pai está aqui. E o Pai chega naquele funeral e acaba com tudo, no bom sentido, né? Acabou. A senhora é viúva, mas aqui está o teu filho. Então, meu irmão, viver em comunhão com Deus é uma necessidade que nós precisamos em todo o tempo. Terceiro e último ponto, diz assim: pelo poder da palavra revelada, eu posso, em Cristo Jesus, viver direcionado. Amém? Amém? Não existe coisa melhor do que nós vivermos direcionado. E aí eu volto a te dizer, direcionado através desta palavra que o Senhor nos deixou. Eu vou te perguntar, vou te fazer uma outra pergunta e você responda a você mesmo. Quantas vezes, pode ser que você nem tenha isto nem possa não ter acontecido com você. Quantas vezes a gente toma uma direção errada? É isso mesmo, né? E a gente entra num beco. Eu lembro que quando lançaram este GPS, era um sucesso, né? Ainda mais eu que tenho problema para andar por aí, né? Quando lançaram o GPS, para mim aquilo, agora, né? Só que o GPS, ele de vez em quando falava assim, né? Refazendo a rota. E até hoje já está mais avançado, hoje tem até o Waze, refazendo a rota. E eu ficava bravo com aquilo. Você estava mandando por aqui, eu entrei errado, agora tem que refazer tudo. Quando nós estamos sem direção, o nosso Deus refaz em todo o tempo a nossa rota. Só que com segurança. Amém, irmãos? E nós precisamos não tão somente estarmos direcionados algum tempo, alguns minutos da nossa vida. Nós precisamos estarmos direcionados em todo o tempo. Direção de Deus para as nossas vidas é algo para nós vivermos. Você já conversou com uma pessoa que ela falou assim, você fala, e ela fala assim, eu vou orar para ver se é isso mesmo. Eu vou esperar uma confirmação. E não tá errado não, tá certo. Porque
a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso. E quando nós colocamos algo no nosso coração, meu irmão, é difícil de sair. Aí chega um e fala assim: olha, toma cuidado com isso, né? Deus muitas vezes está usando aquelas pessoas, muitas vezes está te mostrando, e nós estamos sem direção. E aí o Salmos 32, vamos voltar lá no Velho Testamento, Salmos 32, o versículo 8 e 10, amém? Versículo 8 e 10 diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Amém? Então, direcionado, ter direção, é algo também que nós precisamos vivermos. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: eu preciso ser direcionado por Deus. Amém? Porque olha o que o salmista diz: eu o instruirei e o ensinarei. Agora, abre aspas aí. Com os tempos que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, na velocidade de todas as coisas, é difícil buscarmos instruções ou querermos aprender. É difícil. Sabe por quê, meu irmão? Porque as coisas são muito rápidas. As coisas estão acontecendo muito rápido. E é aí que muitas vezes nós nos enganamos. Porque nós não queremos esta direção que precisa ser tratada, essa direção ao qual o Senhor quer tratar conosco, essa direção ao qual nós precisamos nos submetermos a aprender. Então, eu preciso viver direcionado por Deus. E quando nós estamos direcionados por Deus, meu irmão, nós fazemos e ganhamos muito. Olha para o teu irmão de novo e fala assim: nós fazemos e ganhamos muito quando nós estamos sendo direcionados por Deus. Isso acontece. Nós fazemos sem culpa. O povo, quando sai do Egito, eles saem do Egito com uma direção. Qual era a direção? Terra prometida. Já existia o lugar. Não existia? Prometida. Deus prometeu. Deus mandou gente lá para olhar. Eles foram lá, olharam. Falaram assim: a terra é nossa, a terra é nossa. Habitantes vivem lá, mas não tem problema, a terra é nossa. E era uma viagem de 40 dias. Tá? Você sai daqui hoje e mês que vem você está lá. Tranquilo? Tranquilo. Para uma terra que mana leite e mel. Para uma terra ao qual o Senhor preparou. Sai direcionado e o que acontece? Começa a rebeldia, começa a murmuração. Com 2 dias já está demorando, né? O Senhor, já que nos tirou de lá, Ele podia mandar nós de jatinho, né? Os animais começam a morrer. As pessoas de tanta murmuração começam a morrer. 40 dias para 40 anos, irmãos. É muita coisa. Por quê? Porque estava sem direção. Eu não sei o que
Deus te prometeu. Deus colocou no teu coração. E às vezes nós murmuramos porque está demorando. Mas muitas vezes nós recebemos a promessa. Nós recebemos a revelação. E nós fazemos o quê? Murmuramos. E esquecemos a direção. Paulo César, você vai precisar passar por aqui, ó. E eu olho e falo: rua de barro, né? Tem alguns atoleiros, mas Deus direcionou para passar por ali. A outra rua é asfaltada, pavimentada, cascalhada, né? Vai a pé. Não, mas eu vou por aqui porque eu vou de carro, porque eu vou chegar mais rápido lá na bênção. A gente não entende. Se Deus mandou por aqui, Ele vai prover você passar por ali. Então, quando nós não temos a direção, nós acabamos perdendo. Então, precisamos vivermos direcionados. E a palavra de Deus nos diz e nos revela que nós precisamos vivermos direcionados. Coloque-se em pé no seu lugar. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus, ela nos revela que nós precisamos viver os milagres. A palavra de Deus, ela nos revela que nós precisamos viver em comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela nos revela que nós precisamos viver direcionados. Então hoje, você recebeu uma revelação. Por isso eu quero que você levante a tua mão aí onde você está. Hoje você recebeu uma revelação. Eu não sei se por algum tempo você desistiu de crer em milagres. Se por algum tempo você perdeu esta comunhão com Deus. Se por algum tempo você não foi mais direcionado. Se é um Deus que, esse nosso Deus é um Deus que aviva, que restaura, é um Deus que provê, é um Deus de paz, é um Deus de alegria, é um Deus que nunca vai te deixar enganado, é um Deus que sempre vai se manifestar na tua vida para revelar. Por isso que eu quero que você receba esta palavra hoje. Uma palavra de revelação. Uma palavra para tratar a nossa alma, para tratar a nossa vida, para nos tirar, para nos arrancar da mesmice, da mediocridade. Uma palavra para nós vivermos esse poder, vivermos o milagre, vivermos a comunhão, vivermos na direção do nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus.